graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus e venho compartilhar a palavra de Deus. Meu devocional eu quero compartilhar com vocês e inspirar você a ler a Bíblia. A todos os dias você ler um capítulo. Um pouquinho a cada dia a gente vai lendo e a gente pega esse capítulo e estuda um pouquinho ele. Não é um estudo teológico, mas a gente tira ali uma base para a gente poder entender aquilo que Deus está falando aos nossos corações, está nos ensinando. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia. Tem uma Bíblia. Hoje em dia tem muitas formas. Tem Bíblia de papel, tem Bíblia no celular, tem aplicativo gratuito, em todo lugar. Então, vamos ler a palavra de Deus, que é aquela que nos traz esperança. Amém. Quero pedir a você que se inscreva, deixe seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Uma sementinha que a gente planta aqui e Deus vai dar o crescimento. Então vamos semear a palavra. Amém? A meditação a gente está meditando no livro de Provérbios. E o capítulo que a gente vai meditar hoje é no capítulo 5. Vai dizer assim, a versão da minha Bíblia é a NVI. Vai dizer assim, meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no fim é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Mas no final é amargo como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odeio a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, porque deixa que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, força graciosa, e os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem com carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios os prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Aleluias, glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, meus irmãos e minhas irmãs. Muitas instruções aqui nesta palavra. Eu vou ler para vocês o que foi que eu escrevi, né? Aqui fala muito, né, sobre instruções. Tanto quando ele fala da mulher, a gente pode também tirar a conclusão que é para ambos, para a mulher e para o homem, né? As recomendações sobre as nossas purezas,
né? Aqui fala do casamento, aqui fala, né, da nossa relação, né, como homem e mulher, né, sobre a pureza sexual, tudo isso, né? Provérbios, o sábio nos aconselha a não se aproximar da mulher prostituta, mas isso também se aplica ao homem prostituto, né? Tanto a profissional quanto a garota de programa, quanto a fornicária, aquela solteira ou solteiro, né, que mantém relações sexuais, quanto da adúltera, que é casada e que trai o marido, ou o adúltero, o homem que é casado e trai sua esposa. De acordo com a sabedoria, embora seus lábios sejam doces como mel, o final que o relacionamento com ela ou com ele proporciona é amargo, cheio de desgostos, angústias, perdas e muitas vezes a própria morte. Por isso, ele aconselha a não te aproximares dela ou dele. No caso aqui, o sábio está aconselhando, né, nós, como filhos de Deus, né, todos nós, a quem pegar essa palavra de Deus, ele está nos aconselhando, né, a gente não cair, né, nesse algo errado, que é a traição, né, o adultério. Fala sobre mulheres que estão sempre procurando homens casados para destruir suas famílias e homens também que fazem a mesma coisa para destruir famílias, né? Então ele está nos ensinando aqui, dando esse conselho para a gente não se aproximar dessas pessoas. A área da pureza sexual se tornou um assunto irrelevante em todo o mundo para a maioria das pessoas. Por isso, o número de filhos não registrados por pais tem crescido absurdamente, né? Essa questão sobre o casamento, de você se guardar para se casar com seu esposo, a cada ano que passa, a cada século que vai passando, como é que o mundo tem matado isso, sabe? Tudo que Deus deixou foi perfeito, né? E o Senhor, ele se agrada daquele que espera pelo seu casamento. E o tempo foi passando e o diabo muito sujo foi, sabe, prejudicando tudo aquilo que Deus criou, ele foi distorcendo, né? Porque Deus criou o sexo, Deus criou a relação sexual, foi Deus quem fez isso, irmãos e irmãs. Só que dentro do casamento, né, para nós cristãos, é muito importante o casamento no civil, né? E se você não pode casar na igreja, mas que ao menos você peça a bênção do seu pastor, da sua pastora, vão lá e peça a bênção. Mas a importância do casamento no civil, né? E o diabo muito sujo tem distorcido aquilo que Deus criou, né? Que é lindo, ele fez sim a relação sexual para ser usufruída dentro do casamento, né? Nós vemos isso. E diante de tudo isso, muitas pessoas têm tido relação com qualquer pessoa. Nós estamos agora diante aí da época do carnaval, né? Uma época em que infelizmente todos, como eles falam, ninguém é de ninguém, sendo expostos a doenças, expostos a uma gravidez não desejada, como estou dizendo aqui agora. Quantas crianças têm nascido sem pai, né? Sem a figura paterna. Eu mesma fui uma criança que eu não tenho registro de pai na minha certidão, né? O meu pai foi embora e isso é muito triste, irmãos, porque Deus criou a família, Deus criou o homem, a mulher para casarem, para ter seus filhos. A criança, ela precisa da figura paterna dentro de casa, ela precisa da figura materna, dos dois, eles juntos, sabe? Para eles entenderem o que é uma família, para eles aprenderem. E aí eu escrevi assim, né, o estudo que somente no Brasil, nos últimos 10 anos, foram mais de 1 milhão de registros de nascimentos apenas com o nome da mãe. Sendo a principal causa relacionamentos, o sexo é uma diversão, um momento de prazer, não tendo o casamento como base, como eu acabei de falar, né? Somente fazer por fazer, com qualquer pessoa. Não tem um casamento, não tem uma união, não tem um amor, não tem um aconchego, não tem uma responsabilidade. Só quer a parte, né? Essa parte e depois ir embora, sem responsabilidades, sem olhar para trás, né? E, portanto, se queremos ser felizes,
e viver de maneira sábia, evitar a prostituição a todo custo, né? Evitar isso. Provérbios, ele nos adverte contra a lascívia, né? Que Deus deu ao ser humano o privilégio da liberdade de escolha, mas diante disso, ele nos instruiu a usar essa liberdade com sabedoria, né? O pecado, ao contrário, em nada traz liberdade, somente prisões, né? É impossível pecar sem se perder. E um dos enganos do pecado é que ele promete liberdade, mas somente traz escravidão, né? O diabo, ele é muito sujo, ele tenta distorcer tudo, e aí ele diz, não, faz sexo antes do casamento, namora aí mesmo, esse negócio de casar, isso é coisa do passado, né? As mentiras de Satanás. Ele fica inventando essas mentiras. Aqui também nos fala, né? A palavra nos mostra sobre o perigo, né, de se envolver com um homem casado, o perigo de se envolver com uma mulher casada, o perigo da mulher e do homem solteiro que só quer ficar namorando, não quer casar com ninguém, não quer responsabilidade de nada, não quer ter uma família, não quer ter uma casa, não quer nada. E tudo isso é contra a palavra de Deus, né? Porque Deus está nos instruindo a correr disso, né? E sobre o relacionamento com pessoas casadas, né? Deus fala aqui, né, que os lábios são doces dessas pessoas, né? Quando quer pegar a sua vítima, né? Doce, meu amor, meu benzinho pra cá, né? São palavras doces, mas que no final desses relacionamentos com essas pessoas, o que é proporcionado é um final amargo, cheio de desgosto, angústia, perda e muitas das vezes a própria vida, né? Quantas pessoas têm tirado sua vida por conta de relacionamentos de homens e mulheres que se envolvem, né, com essas extraconjugal, né, fora do casamento, não largam, né, a sua esposa, não largam o seu esposo. E aí tem acontecido muita violência, a gente vê nos jornais, sempre tem aí, né, eu nem gosto de estar vendo jornal, é homem que mata mulher, mulher que mata homem por ciúme, porque se envolveu num relacionamento fora do casamento. Isso traz infelicidade para todos, tanto para as pessoas tanto para o homem, tanto para a mulher, tanto para as crianças que estão envolvidas, que também fazem parte da família. É uma destruição total, meus irmãos e minhas irmãs. Isso é o que o Satanás tem feito, sabe? Ele tem tentado a todo custo a destruir o bem maior que Deus criou, que é a família. O diabo, ele tem investido pesado nisso todos os dias, né? E a gente deve estar como? Vigiando, lendo a palavra, porque Deus está falando todos os dias. Por isso a importância da gente ler a palavra de Deus, né? A palavra diz também, lá no versículo 18, que seja bendita a sua fonte. Aqui é um incentivo à esposa, ao marido, né? De alegrar-se com a esposa da sua juventude. Deus está falando aqui, né? Se alegre com o seu marido, com a sua esposa, da sua juventude, né? Aquele que você casou já está aí há muito tempo, a sua esposa que você casou está há muito tempo. Às vezes o tempo passa, as coisas vão mudando, né? As mulheres passam pelo processo de ter filho, o corpo muda, é uma fase às vezes um pouco difícil, o marido também engorda e as pessoas mudam, né? Mas Deus nos ensina a se alegrar com o marido e com a esposa da nossa juventude, né? E tá dizendo assim, ó, a gazela amorosa, corça graciosa, que os seus seios de sua esposa sejam sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem seus carinhos dela, né? Para o homem ter prazer de estar com sua mulher, de estar junto com a sua esposa, né? Que ela seja você seja abraçado pelo carinho, tenha um momentinho de carinho, de amor, porque Deus criou isso e dentro do casamento é uma bênção mesmo. Então, priorize um momento a sós com seu esposo, priorize um momento a sós com a sua esposa, porque isso é uma bênção de Deus dentro do casamento. É bênção de Deus e nós precisamos ter o nosso momento de intimidade, o nosso momento de carinho, de aconchego, junto só de casal. É muito importante para que se mantenha esse casamento, para que mantenha até, né, que a morte nos separe, como diz.
né? Infelizmente, hoje em dia, muitos têm destruído seu casamento por bobagem, coisas que dariam para ser a correria do dia a dia, muitas coisas, e muitas das vezes pela falta de carinho, por essa falta de tempo do casal um com o outro, de serem intencionais, né? Falar assim, olha, hoje eu vou ter o meu momento com o meu esposo, eu vou sair para jantar, eu vou ficar um pouquinho junto, vamos namorar, tudo, irmãos, não é só o sexo. É um momento de conversar, de estar junto, de se abraçar e ter carinho um pelo outro, respeito um pelo outro. Tudo isso é que vai fazer o casamento durar, né? É tudo isso. E poder também não dar brecha para o inimigo para essas questões aqui, né? De vir a ter uma brecha para que se entre uma terceira pessoa, né? O adultério, que é algo que Deus alerta demais em Provérbios. Provérbios fala muito sobre isso. Os próximos capítulos vai falar muito sobre isso. Muito, 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 muito. Porque é algo que é um problema grande que Deus... A palavra de Deus tem 2000 anos. E Deus já fala disso há muito tempo. Olha a sabedoria. Só não escuta, só não lê quem não quer. E aí as pessoas pecam por falta de conhecimento, porque Deus está falando em sua palavra. Ele está nos advertindo a ter cuidado com essas pessoas, né? O homem que trai sua mulher, essa mulher que trai a mulher, que vem com os lábios, ninguém vai saber, você é tão lindo, você é tão linda, e vem com essas palavras que parecem um melzinho, sabe? Mas depois, no final de tudo, só tem destruição de famílias, desgosto, uma vida amarga. E para os solteiros e solteiras, aquela lábia, né, de não precisa se guardar, você é linda, vamos namorar, sem casar, né, e tudo isso. Deus está alertando também sobre isso. E eu sempre pensando sobre isso, irmãos e irmãs, hoje em dia eu penso muito diferente, graças a Deus, graças à palavra de Deus, graças ao meu bom Deus que abriu a minha mente, sabe? E eu vejo hoje como o nosso Deus é perfeito por criar o casamento. Por quê? Um casal, ele casa e ali eles começam jovens, batalham junto, casam, tudo dentro da bênção do Senhor, né? Orado, confirmado por Deus que será uma bênção. Por isso a importância, né, da gente buscar o Senhor. E o Senhor é aquele que nos responde às nossas orações. E ali aquele casal vai trabalhar, vai construir sua família, construir aquilo que eles vão ter, né? Sua casa, ter as suas coisas. E tudo, sabe? Seus filhos. Deus criou isso, sabe? Tudo dentro da bênção do Senhor, porque sexo antes do casamento traz maldição e dentro do casamento é uma bênção, né? Tudo acontecer conforme a palavra de Deus, né? A gente quer atrair bênção no Senhor. E como nosso Deus é perfeito, como o diabo ele tem tentado destruir tudo isso que Deus criou, né? Como Deus criou essa perfeição que é o casamento. Porque você vê, meu irmão e minha irmã, quando acontecem essas coisas, aí acontece do casal se separar, aí vão começar a vida com outra pessoa, aí você já vai com filhos de outro casamento, a pessoa também às vezes já tem filho de outro casamento, gera tanta confusão, gera tanta briga, às vezes é tão difícil. E aí também vem aquela questão, olha a questão financeira também, porque um casamento acaba, aí é uma briga, dividindo as coisas, e acabar com as coisas, tudo aquilo que você construiu, você já tinha muitos dois juntos e agora vocês têm um pouco, vai ter que começar tudo de novo, uma coisa assim, um transtorno tão grande, sabe, para você, para aquela pessoa que está ao seu lado, um transtorno para os filhos que sofrem e dói, choram, muitos ficam com traumas para o resto da vida. É algo assim que a gente parar para pensar, irmãos, se a gente parar para ler a palavra de Deus e buscar a Deus todos os dias, pedindo ensinamento, entendimento, a gente vai seguir uma vida melhor. Por isso a importância da gente ler a palavra, porque Deus está falando e Deus está nos ensinando a poupar tempo, sabe, e coisas que Deus fala e Ele nos mostra o caminho. Vai nos poupar muito trabalho, vai nos poupar muita coisa. Não estamos livres de passar por nada. Me entenda, não estou dizendo que ninguém está livre. Porque é uma vida de vigilância, de ser intencional nas questões, né? De estar aqui lendo a palavra, tem que ser intencional para você ter esse momento de relação com seu esposo, sua esposa,
seu momento de intimidade, você tem que ser muitas das vezes intencional, porque às vezes quando passa os anos do seu casamento, você acaba deixando, não faz mais, não importa mais isso, não, sabe, vai deixando, e quando pensa que não, tá aparecendo dois irmãos dentro de casa, né, e não mais um casal. E se um casal não tá bem, a família também não fica bem, né, porque fica ruim, fica difícil a situação. E Deus criou o casal para ter intimidade, para estarem juntos. Para quê? Para fechar as brechas, para não entrar nem dar brecha para essa mulher prostituta, para esse homem prostituto, para eles dar brecha para entrar a terceira pessoa no casamento. Então, o casal tem que estar em intimidade e, acima de tudo, tem uma palavra que fala do cordão de 3 dobras. Eu vou procurar o versículo aqui para mim poder falar. E vai dizer assim, eu pesquisei aqui, ó. Lá em Eclesiastes 4, versículo 12, vai dizer: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aleluia. Essa terceira dobra entre o casal é Deus. Deus tem que ser a base, né, do casamento, e a gente tem que estar mais próximo ainda de Deus. Porque é Deus que não vai nos ajudar, irmãos. Porque casamento não é fácil, né? Não é só flores, não. Tem dias que é pesado e é puxado. E somente Deus para nos dar força para aguentar, irmãos. Porque são duas pessoas diferentes convivendo. Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca e não ter paciência. Mas aí Deus vem com o Espírito Santo maravilhoso. Tenha calma, se cale, deixa as coisas acalmar, conversa. E assim a gente vai sendo conduzida pelo Espírito Santo de Deus, né? E nos dando paciência, controle e estratégias, força para aguentar, né? A rotina que não é fácil de ser mãe, de ser pai, eu sei que não é fácil. O homem sai para trabalhar, a mulher fica em casa, muitas vezes a mulher sai para trabalhar também. Não é fácil. Não é fácil e Deus não disse que seria fácil. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, vale a pena, porque dentro de uma família estão se construindo pessoas e investir em pessoas é a melhor coisa que tem, porque quando nós investimos em pessoas, nós teremos cidadãos lá na frente, que são os nossos filhos. Estamos investindo num casamento, um lar abençoado, nós estamos investindo nesses pequenos seres humanos que lá na frente, né, poderão fazer a diferença. Então eles precisam de uma base boa, de um casamento, dos pais bem estruturados, e é necessário. E eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Não quero me estender mais. A gente meditou muito bem nesse provérbio maravilhoso, tão maravilhoso, e eu creio que te abençoou como me abençoou. Eu tenho aprendido demais, sabe? Eu já li o livro de Provérbios, mas eu não havia assim me aprofundado, e tem sido maravilhoso. E eu agradeço a sua vida por você estar aqui junto comigo, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, que a gente possa aprender, estudar e aplicar em nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.